Prezados irmãos, aqueles que se atentaram para a leitura da mensagem, está claro a importância da união para obtermos a nossa vitória. Irmãos, na vida, a nossa vida particular, nós somos dependentes da ajuda, dependemos das outras pessoas para tudo, desde o nascer até o último momento da nossa vida, até para sermos levados até o local onde o nosso corpo ficará. Nós dependemos das outras pessoas. E o nosso Deus, irmãos, Ele nos quer cada vez mais unido ao nosso próximo, mas principalmente unido a Ele. E a intenção do inimigo de nossas almas é o contrariar isso. Enquanto Deus nos quer unido a Ele, o inimigo de nossas almas nos quer separados de Deus. E conforme eu mencionei aos irmãos na reunião de ontem, para conseguirmos manter uma união, uma unidade, uma harmonia com o nosso semelhante, com o nosso próximo, lá no trabalho, onde quer que nós estejamos, e principalmente dentro da igreja, precisamos estar primeiramente unidos a Deus. Observem o que o apóstolo São Paulo diz: por estarmos unidos com Cristo, estar unido com Jesus é estar unido com Deus. Ele diz: nós somos fortes, o amor dele nos anima, e ao mesmo tempo participamos do Espírito Santo de Deus, e também somos bondosos e misericordiosos uns com os outros. Notaram que primeiro a união com Cristo, com Deus, e estarmos unidos com Ele, nós ao mesmo tempo participamos do Espírito Santo de Deus e conseguimos ser bondosos, caridosos, misericordiosos e consequentemente unidos uns com os outros. Mas existem algumas coisas, irmãos, que impedem a nossa união com Deus. E a coisa principal que é colocada pelo poder das trevas com a intenção de nos separar cada vez mais de Deus, nos dividir, é o pecado. O pecado é a coisa principal, é a coisa que nos separa de Deus. O profeta Isaías já afirmou em suas palavras, dizendo: o pecado faz separação do homem com Deus, ou seja, quebra a união. E então, quando nós vivemos uma vida de pecado, quando nós vivemos aproveitando aquilo que já é plano do inimigo colocar para a criatura participar, usufruir, nós estamos, na medida que nós estamos participando, nós estamos nos distanciando cada vez mais de Deus. E pessoas, irmãos, que não têm um relacionamento bom, saudável com Deus, notem, não têm um relacionamento bom e saudável com as outras pessoas. Não conseguem enxergá-las como irmãos, como criaturas do mesmo Deus, aquele que criou todos nós. Então note que é importante nós observarmos isso. E aí eis a pergunta: como manter a unidade? Como eu posso estar unido com Deus? Como? Se o pecado me separa, me afasta de Deus, logo eu entendo que se eu diminuir, se eu tiver uma vida em consagração, evitando o pecado, conforme eu for evitando, eu irei me aproximando de Deus. E Jesus, irmãos, sabendo disto, sabendo que o pecado separa o homem de Deus, Ele já alertou nas suas palavras, dizendo: em verdade eu vos digo, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se não é, se torna escravo do pecado. Até porque este é o plano, este é o objetivo do inimigo: nos fazer escravos da sua própria vontade. E o que é, irmãos, ser escravo do pecado?
Ser escravo é não ter domínio sobre aquilo que quer, sobre as suas ações. Antigamente, principalmente na antiguidade, onde tinham os patrões que tinham os seus escravos que compravam, eles eram donos. Os escravos eram propriedades daquele dono, daquele patrão. E eles faziam aquilo que era ordenado, mesmo que fosse contra a sua vontade. Eles não tinham opção, eles não tinham escolha. Eles faziam a vontade daquele que lhe ordenava. Ser escravo do pecado é exatamente isso. E muitas criaturas, muitos apostólicos estão nessa situação, infelizmente. Estão na condição de escravas do pecado. Por exemplo, a pessoa que um dia, talvez no início, quando se converteu a esta fé, era uma pessoa um tanto obediente e consagrada, obediente à doutrina e principalmente à disciplina. Mas em um momento ou outro, talvez por uma influência de um amigo ou de uma amiga, praticou alguma coisa contrária à disciplina. E depois praticou novamente. E depois novamente. E hoje ela já não consegue mais deixar de fazer aquilo, mesmo sabendo que é contrário à vontade de Deus. As pessoas que estão em desobediência, que desobedecem à disciplina de nossa igreja, por causa da falta de vigilância, caíram nesse estado. E isso me leva a passar em frente uma loja e ver, por exemplo, uma roupa lá que eu sei que não é do agrado, não é de acordo com a disciplina, mas muitas vezes eu não tenho força para dizer não, para não conseguir adquiri-la. Eu faço, e aí eu venho na igreja, eu ouço falar alguma coisa, e aí de repente eu penso, isso é para mim, sou eu que estou fazendo isso. Eu já fui assim, mas hoje eu estou vivendo desta maneira. E daí até diz que se arrepende e fica pensando, por que eu faço isso? Eu ouço falar na igreja de tantas coisas, mas eu estou fazendo. E aí ela vai para casa com a consciência pesada, com um remorso dentro de si, que não é arrependimento, é remorso. E lá chegando na sua casa, ela diz, eu vou parar de fazer isso, porque eu sei que é errado. Ótimo. No outro dia, tranquilo, mas de repente na outra semana ela se pega fazendo a mesma coisa, usando a mesma coisa, indo ao mesmo lugar, fazendo exatamente aquilo que disse que não faria novamente. Isso é ser escravo. E novamente, quando ela ouve alguma coisa, tudo se repete, o remorso, a culpa e a promessa de que vai parar. Passa-se 1 mês e 2 meses e ela está fazendo a mesma coisa. E ela se pergunta, Santa Rosa, por que eu não consigo parar? E isso, irmão, gera um ciclo infindável. Aqui a pessoa começa a fazer, aqui ela se sente culpada e com remorso, e promete parar, mas amanhã ela começa de novo. E ela nunca consegue, e ela está assim na igreja há 10, há 20 anos, há 30 anos. Funciona da seguinte maneira, é como se a pessoa dissesse, eu não vou fazer isso, eu sei que é errado, e eu não vou fazer. E é como se o inimigo, irmão, chegasse a debochar da pessoa e dissesse, mas não é assim que funciona. A questão é que você se tornou um escravo do pecado, ou seja, sou eu que domino. Não existe essa de você não quer fazer, você tem que fazer porque eu já assumi a responsabilidade sobre a sua vida. Mesmo não querendo, eu estou praticando. E isso, irmãos, me distancia de Deus. Isso quebra esta ligação, quebra esta união, me separa de Deus, uma vida desta maneira. E esta é a intenção dele, nos separar do nosso Deus. Se observarmos, esse é um motivo da nossa separação com Deus, a vida em pecado. Então alguém que deseja ter uma união com Deus e assim participar dos benefícios desta união, precisa observar a vida como está vivendo, precisa observar os costumes, aquilo que está praticando
a ignorância à doutrina, os seus ensinamentos, a rebeldia à disciplina desta igreja. Tudo isso, irmãos, colabora para esta separação, este afastamento de Deus. O apóstolo São Paulo diz que quando nós conseguimos então estar unidos com Deus, com Jesus, nós também conseguimos ser bondosos e misericordiosos uns com os outros. Alguém pode pensar, mas como então eu posso me unir com o meu semelhante, imperfeito, cheio de falhas e que às vezes tenta de alguma forma ou de outra atrapalhar a minha felicidade, atrasar aquilo que eu desejo conquistar, ou se não dificultar, atrasar, fazer com que eu consiga, mas que demore cada vez mais. Pessoas assim eu não consigo, eu não posso estar unidas a elas. Irmãos, eu disse, nós necessitamos das outras pessoas. E isto é fato, ninguém pode negar. Você adoece, você vai precisar de um médico. Seu carro quebra, você precisa ir em um mecânico. Necessitamos das outras pessoas. Na igreja também é assim. O coral cantou o hino. O lema desta igreja, qual é o lema? É ser vitoriosa e viver em união. Agora, irmãos, a vitória desta igreja depende da maneira como o seu povo está vivendo aqui na terra, principalmente da união. A mensagem nos mostrou que existem irmãos que prezam pela união na igreja, que valorizam o seu ministério, que não prejudica os outros, não atrapalha o trabalho que exerce. Ótimo. Existem irmãos assim? Existem. Mas existem aqueles que estão contrário a isso aqui. Eles não conseguem viver em união e eles não conseguem colaborar para o bom andamento da igreja. Saibam, irmãos, que é esta união, a existência desta união que está permitindo essa conversa entre nós, que está permitindo estas luzes, que está permitindo a porta de nossa igreja aberta. É esta união. Eu sozinho, eu não conseguiria realizar a reunião aqui e ficar na porta. Um corista só não teria esse coral, seria um solo. Se não tivesse os músicos, não teria orquestra. Então, prezados irmãos, a igreja, o apóstolo São Paulo a comparou como o corpo de Cristo. E disse que Jesus é a cabeça. Ele compara a igreja com o corpo de Cristo e Jesus com a cabeça da igreja. Ou seja, aquele que comanda, aquele que guia, aquele que orienta. Esse é Jesus. E a igreja é o corpo. E aí ele disse, um corpo, ele não é formado só por um membro. E não é. Olho, mão, pé, braço, diversos membros. Ele comparou isso. E ele disse que o olho não pode dizer para o pé que não precisa dele. Assim como a outra parte não pode dizer para a outra que não precisa dela. A igreja é da mesma maneira. Nós não podemos, por mais simples que seja o ministério do irmão ou da irmã, não podemos dizer que nós não precisamos deste ou desta. Assim como lá fora nós não podemos dizer que nós não precisamos de um ou do outro. Entendam, irmãos, que é a junção de todos esses membros. A igreja é formada por diversos membros. É esta junção que forma o corpo, a igreja de Cristo. E nós precisamos entender que, sendo Jesus a cabeça, o guia, nós precisamos ir para onde Ele nos manda, para onde Ele nos orienta. Quando Jesus nos orienta a seguirmos o caminho do amor, é para seguirmos o caminho do amor, não o caminho do ódio. Quando Ele nos orienta a seguirmos o caminho do perdão, precisamos seguir pelo perdão e não da mágoa. Precisamos entender isso. Isso, irmãos, colabora para termos uma união perfeita dentro da igreja. Mas existem casos que nós pensamos que não deveria acontecer, e não deveria de fato. A desunião entre ministérios de pastores,
de obreiros, de diaconisas, no coral. Irmãos, observando isso, notamos que precisamos nos aprimorar ainda mais. E estas pessoas que causam esse tipo de desavença, esse tipo de problema, são exatamente as pessoas que não conseguiram estar ligadas a Deus. O que eu disse, pessoas que estão bem relacionadas com Deus, elas conseguem se relacionar bem umas com as outras. Elas entendem que mesmo a pessoa sendo falha, eu também sou. Eu também sou. Eu não sou perfeito e ela não é perfeita, mas estamos em busca da perfeição. E outra pergunta que eu faço à igreja: como restaurar a união da família? É triste quando nós vemos as famílias não se falarem, quando nós sabemos ou conhecemos irmãos que brigam, que vivem separados uns dos outros, alguns até intrigados, que às vezes esperam um ano inteiro para se reunir, para falar com o outro, e faz isso lá no final do ano. É triste, irmãos, isso. Assim como é triste vermos muitas vezes o irmão deixar de vir na igreja porque a família do outro irmão vem. Hoje a família dele vai, então eu não vou. Se eu encontro ele ali na porta, eu entro pela outra. É triste isso quando nós vemos e acontece isso dentro da igreja. E como restaurar esse problema? Como colocar um ponto final nisso? Duas coisas é necessária. A primeira delas é o perdão. A mensagem diz: para termos esta união, o perdão e principalmente o amor, esses dois são fundamentais. Para restaurar isso que já aconteceu, é o perdão. O perdão, ele restaura amizades, ele restaura relacionamentos que está indo por água abaixo. O casal já não se entende mais. Um dá graças a Deus, amanheceu o dia para ir para o serviço, e o outro dá graças a Deus quando um sai de casa. Por causa, irmãos, dos desentendimentos. Se vivessem unidos com Deus, com Cristo, teriam a solução, teriam o auxílio deles para viverem uma vida diferente. Mas já que está nessa situação, precisa então o perdão. Precisa o perdão para consertar isso. Reconhecer quem errou. Quem errou. Não foi você? Não, mas então eu vou lá e vou pedir um perdão, não importa. Eu quero é resolver a situação. Eu não quero viver desta maneira dentro do meu lar. Não quero. Eu quero um lar que me traga alegria, que me deixe bem dentro dele. Eu não quero um lar cheio de problemas. Então, se por causa disso está acontecendo esses problemas, então eu vou pedir um perdão. E aí o perdão restaura isso. Também restaura parcerias, negócios. Às vezes eram tão amigos, por causa de uma coisa ou outra, já se desentenderam. A amizade, talvez de longos anos, já foi desfeita por causa de um problema, por causa de um vacilo. E as pessoas, às vezes, preferem perder essas amizades, que até são boas, que já fizeram muito, que já somaram muito na sua vida, por causa do orgulho. Por causa do orgulho, não quer ceder, prefere perder isso, mas não cede. Também, amados irmãos, precisamos na igreja da mesma maneira, muitos membros formam o corpo, não podemos estar separados, não podemos. Se um membro desse não estiver bem, um membro do corpo não estiver bem, as coisas não funcionam muito bem, atrasa. É a união que fortalece, a desunião enfraquece. Então, quando houver um problema, às vezes no coro, nos músicos, entre os regentes, que haja humildade para reconhecer, que haja essa condição de perdão, que eu consiga oferecer o perdão para essa pessoa, para podermos
provar e mostrar ao mundo que somos verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus. Ele falou que através da nossa união, o mundo vai conhecer que somos verdadeiramente seus discípulos. E se através da nossa união o mundo irá conhecer que somos discípulos de Jesus, através da nossa desunião, o que vai acontecer? Não seremos vistos como seguidores de Jesus. Aí, prezados irmãos, para nós resumirmos a mensagem falou: existem muitas coisas importantes que são difíceis de serem conquistadas individualmente. Na nossa vida terrena aqui já existe coisas que é muito difícil de ser conquistada individualmente, mas existe uma principal que é impossível ser conquistada individualmente: a salvação. Salvação, irmãos, ninguém consegue ela individualmente. Sem a Santa Vó Rosa, sem o Santo Irmão Aldo, sem Jesus, não conseguem a salvação. E creio eu que esta é a coisa que nós mais queremos: a salvação do nosso espírito. E para obtermos esta coisa tão valiosa, precisamos, irmãos, ter um relacionamento com Deus. E quando eu digo relacionamento com Deus, eu estou dizendo seguir, obedecer aquilo que Ele ensina, e não cairmos nas mãos do inimigo que procura um vacilo sequer, qualquer tipo de vacilo, para ele poder fazer o apostólico ou a apostólica participar do pecado e se tornar um seu escravo, até mesmo perder a fé. Um vacilo sequer, não é o que o hino diz? Em um suspiro perderá a sua fé. Um suspiro, não precisa muita coisa. É uma falta de vigilância, é uma falta de perdão, é uma falta de... não precisa muita coisa, irmãos. Então, a mensagem nos mostrou que as famílias estruturadas, bem-sucedidas materialmente, espiritualmente, estão desta maneira porque há a união. Os membros se unem para fortalecer os laços familiares. Assim como os casais que vivem alegres e que até despertam inveja em outras pessoas, por causa da união, da alegria que eles têm, do convívio tão amoroso, que é gostoso de ver, desperta às vezes até inveja nas outras pessoas. Isto porque eles planejam juntos. Quando há alguma crise no casamento, no relacionamento, eles oram juntos, eles pedem junto, eles trazem os nomes aqui na caixinha de pedido de oração, eles se interessam para mudar as coisas, mudar a realidade das coisas, e aí vivem felizes. Assim como os pais ajudam os filhos com sabedoria, com respeito. Isso, irmãos, é uma vitória em um mundo, principalmente em um mundo em que nós estamos, onde as coisas foram investidas, onde os valores foram investidos, para um pai, para uma mãe conseguir ter uma família estruturada, filhos bem educados, bem orientados, e principalmente na igreja, para ele conseguir isso, quando ele consegue, é uma vitória. É uma vitória. E é a união dos dois, pai e mãe ensinando. E também ter uma família feliz. Feliz. E uma família de Deus é uma vitória. E quem consegue isso? Pai, mãe e filhos, todos unidos com um só propósito. Um só propósito. Então, prezados irmãos, medite nisso. E se cumpra exatamente o que disse na mensagem: que esta união seja a nossa eterna companheira, responsável pelas nossas vitórias desta terra e pela salvação de nossas almas. Notaram que a união também é o motivo da nossa salvação. A união com Deus. A união com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Prezados, eu agradeço a todos os irmãos pela presença, pela reverência, por terem vindo participar de todas estas reuniões que pudemos participar juntos. Foi um prazer estar compartilhando esses momentos com todos os irmãos e espero retornar outras vezes para estarmos aqui unidos e reunidos, buscando sempre aprender. Estamos aprendendo dia após dia com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo.
Os nossos internautas, os mesmos agradecimentos aos nossos irmãos que fazem parte do corpo ministerial de nossa igreja. Que a Santa Rosa vos abençoe pelo trabalho prestado. Eu convido a igreja a se colocar em pé, por gentileza. Vamos fazer a nossa oração e encerrar a nossa reunião. Todos em sentido de reverência, oremos. Santíssimo Deus, Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião. Estamos agradecidos por essa oportunidade, por esses ensinamentos que o Senhor, através de Jesus, da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, nos concede para a nossa felicidade, a respeito da união, primeiramente a união contigo, ó Deus, pois se não estivermos ligados ao Senhor, não conseguiremos vencer, não conseguiremos ser felizes, pois a felicidade está contigo. A alegria é o Senhor que proporciona a alegria real, que nós queremos desfrutar. E o mais importante, a salvação que o Senhor nos oferece está inteiramente ligada com a nossa união com o Senhor, com a nossa obediência e a nossa consagração. E estamos buscando isso, ó Deus, ó Jesus. Por esse motivo é que nós nos reunimos aqui, para aprimorar o nosso espírito, nos arrepender de algumas coisas que nós praticamos e que muitas vezes nos entristecemos conosco mesmo, porque observamos que não estamos servindo aquilo que o Senhor deseja, não estamos praticando aquilo que o Senhor ensina. E às vezes ficamos tristes, decepcionados, mas amanhã ou depois nos deparamos fazendo a mesma coisa e novamente nos entristecemos. Queremos mudar isso, ó Jesus. Nos ajude, nos dê força, nos dê sabedoria, vivifica o nosso espírito, para que possamos mudar esta realidade, para que esses teus filhos aqui reunidos, alguns que vivem desta maneira, possam mudar a realidade da vida como estão vivendo. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria, abençoe toda a tua igreja, esses que estão fazendo as suas orações, suplicando aquilo que precisam para as vossas vidas, confiando no poder da Senhora Santa Avó Rosa, na autoridade de lhes conceder o que te pedem. Foram apresentados por esses teus filhos hinos de louvor e adoração ao reino do céu. Santa Avó Rosa, entrego em tuas mãos. Compartilhe do seu trono com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, com Jesus, com nosso Deus e com todos os santos e anjos do reino dos céus. É uma forma de agradecimento, é uma forma de demonstrarmos o nosso amor e a nossa gratidão por tudo que recebemos da Senhora e de Jesus. Os teus filhos, com muita fé e confiança, colocaram também os seus nomes aqui nessa caixinha de pedido de oração, esperando receber alguma coisa. Às vezes as mães pedindo em favor dos filhos, os pais também, pedindo às vezes em favor daquele filho ou daquela filha que já não está mais em nosso meio, por um motivo ou outro, se desviou e está lá fora, lá no mundo, e às vezes até pensando que estão bem, que estão felizes. É claro que pensam desta maneira, foram iludidos e enganados pelo poder das trevas, e desta forma ele faz pensar que lá há felicidade, e nós sabemos que lá não existe felicidade, só existe dor, sofrimento, decepções e grandes tristezas, grandes ruínas. Tenha misericórdia dessas pessoas, Santa Avó Rosa, e se elas forem humildes e facilitarem, cooperarem com a Senhora, traga-as de volta para o nosso meio, para que possamos viver em uma unidade perfeita, em uma família apostólica unida, consagrada, com um só objetivo: a salvação do nosso espírito e a grande vitória final desta igreja. Ó prezados irmãos aqui presentes, creiam com sinceridade e recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o amparo e proteção da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Eu desejo que isto seja uma realidade para as vossas vidas, não só agora neste momento, mas para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos. Está encerrada a nossa reunião.